Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um capítulo dessa jornada de inovação digital. E hoje você vai aprender sobre inteligência artificial aplicada nos negócios, com casos reais, num bate-papo que eu vou ter aqui com o Carlos. Carlos, muito obrigado pela tua presença. Antes de mais nada, conta um pouquinho de você, quem é você e sua trajetória. Obrigado pelo convite, Vitor. Prazer estar aqui. Bom, eu sou o Carlos Schmidl, né, mais conhecido como fundador da Predify, mas de forma bem resumida a minha trajetória. Sou desenvolvedor desde os meus 10 anos de idade. Né, comecei a desenvolver com computadores que o meu pai conseguia, né, com colegas, né, conhecidos, né, e cursei matemática na UFSCar, em São Carlos, no interior de São Paulo. Depois eu cursei administração. Sou mestre em ciência da informação, né, com pesquisa em precificação ética em algoritmos de inteligência artificial. Fundei algumas empresas, né, a mais famosa delas a Predify, que eu vendi há 2 anos para a Neogrid, né, e hoje eu sou gerente executivo, né, da Predify dentro da Neogrid, estou no período de earn-out pós-aquisição, né, mas de forma bem resumida, né, um pouquinho. Pô, um baita currículo acadêmico, assim. Eu fiz 2 faculdades, mas você está esperando de largada aí. Mas, Carlos, para a gente começar aqui o nosso papo, a gente vê uma evolução muito rápida da IA, Uhum. né? Então, Sim, a gente está falando de verdade, quando as pessoas começaram a tatear, foi no final do ano passado. sim. Uhum. De lá para cá, eu vejo que tem uma evolução muito grande das próprias ferramentas. Uhum. Porém, não das pessoas sabendo utilizar para melhorar a vida delas do ponto de vista de produtividade, eficiência. E aí eu vejo algumas que estão conseguindo. Uhum. As que estão conseguindo é até engraçado, porque antes o sonho de qualquer empresa, principalmente as não digitalizadas, as que não são nativas digitais, Uhum. era ter dashboards. Sim. Um dashboard, olha os números, estou acompanhando em real time. E agora você vê que as que estão mais adiantadas, já abraçando IA, a meta é não ter dashboard. Uhum. Deixar a IA tomando as decisões e tal. Como que você vê essa evolução tão rápida ali de final de 2023 até agora, setembro de 2024? A gente está já quase em outubro de Uhum. 24. É interessante ver que se a gente for o GPT-1, né, a primeira versão do GPT, que é o LLM mais famoso das IAs generativas e tal, tem pouco mais de 3 anos, né? O GPT-4 do ano passado, né? E hoje eu classifico, tem 2 tipos de pessoas, né? Tem aquelas pessoas que usam a inteligência artificial já no dia a dia e praticamente usa mais do que o próprio Google, né? E tem aquelas pessoas que ainda têm muito mais dificuldade, têm relutância, acreditam que a inteligência artificial não é para ela, né? Então eu lido com isso no dia a dia. Tem clientes que ainda me falam, né? Que esse negócio, não sei se IA vai dar certo, não sei se vai emplacar, como era no começo dos anos 2000, quando falava de internet, né? Você falava de e-commerce e as pessoas falavam, não sei se eu vou vender pela internet. E essas pessoas que já utilizam hoje no dia a dia, né, e conseguem extrair, a gente ainda consegue fazer algumas classificações dentro dela. Tem aquelas que usam apenas como usuário mesmo, entram no baixo aplicativo do ChatGPT, né, e fazem pergunta, recebem resposta, produz conteúdo. Tem aquelas que usam de forma técnica, né, que daí conectam com APIs, conectam com, ou usam outros LLMs, né, os Large Language Models, né, para extrair mais informações e desenvolver tecnologia em cima daquilo. Eu diria que 95% das pessoas são usuários. E tem 5% daquelas que estão liderando a tecnologia, né, e gerando novas informações em cima disso, né? Mas hoje no mercado, eu acho que as empresas como um todo, né, C-level, né, executivos em geral, ainda são só usuários, né? Pouca gente consegue evoluir, dar um passo além para desenvolver tecnologia, desenvolver novas coisas em cima daquilo, né? Então, como o exemplo que você citou, né? As pessoas não querem apenas dashboards, né? Elas querem insights acionáveis, né? E muitas vezes, como usuário,
aquele insight acionável ele fica restrito, né? Porque você tem que saber fazer qual é a melhor pergunta, tem que saber extrair mais informação daquilo, né? Às vezes você não tem que saber diferenciar se o modelo está alucinando na resposta ou não, se ele está dando uma resposta verdadeira, se ele está usando um dado real, né? Que esses outros 5% que entendem de fato do negócio, sabem como funciona, mergulham, né? Estão numa camada mais aprofundada de capacidade técnica e de tecnologia, conseguem extrair muito mais, né? Então eu vejo que quanto mais a pessoa se aprofunda, mais ela consegue extrair resultado da inteligência artificial. Hoje, a grande maioria das pessoas ainda está usando, principalmente o ChatGPT, que é o mais famoso, né, como uma substituição do Google, como um buscador ali para responder perguntas, né, mais genéricas, que nem sempre são melhores respondidas, porque é uma inteligência artificial, né, porque ela alucina, ela é criativa, ela é generativa, né, como o próprio nome diz, né. Eu passei assim como você passou, e aí nos meus voos de galinha para ver floresta, eu vi várias ondas acontecendo, né? Uhum. Aí eu vou citar só 3, mas teve outras, né? Teve a onda do preciso ter um site. Uhum. Aí todo mundo saía para fazer site. Aí teve uma onda do preciso ter um app. Uhum. Aí saiu todo mundo querendo ter um app. Agora a onda é preciso ter uma IA, um bot e tudo mais. Se eu pegar as 3, preciso ter um site. Eu acho que sim. Pelo menos registrado ali no Google Endereço, Uhum. você quer permanecer presencial, beleza. Mas se você tem um estabelecimento 100% físico, é Uhum. bom que você tenha uma presença digital. Sim. Ou preciso ter o app, vixe, essa eu vi que muita gente se deu mal. Uhum. Por quê? Porque o ser humano acessa um número limitado de apps, porque o nosso tempo é limitado, nossa atenção é limitada e outra. Para você levar as pessoas para lá custa muito caro, né? Sim. Então, talvez uma pessoa aí, vamos chutar alto, uma pessoa normal, acesse por dia talvez uns 12 apps no máximo ali, estourando. Sim. E o de banco é sempre um deles. O de banco é sempre o deles, claro. E é o mais pesado, né? Exatamente. E agora a onda da IA, eu vejo várias empresas aí, IA. Aonde eu enxergo que, de fato, tem muita demanda para melhorias com tecnologia, não é nem no core das empresas. E aí eu estou olhando, obviamente, com o meu óculos de nativos digitais relevantes, né? Nubank, Mercado Livre, iFood, Rappi, 99, esse povo todo, né? Uhum. Que consegue entender ali como é que a gente vai utilizar de verdade aquilo para ganhar produtividade e eficiência e não só usar como quase um entretenimento de produção de conteúdo para você mostrar para o seu tio que o ChatGPT manja mais que ele. Uhum. Mas mesmo nessas empresas, aonde eu vejo que tem demanda mesmo, são em área suporte. Uhum. Então você vai pegar um jurídico, mesmo dessas empresas, qualquer outro, os caras ainda estão rodando que nem da década de 80. Sim. Contabilidade também, financeiro, de algumas o financeiro já está um pouco mais avançado, mas RH, não é só assinatura eletrônica, tá me entendendo? Sim. E aí, com a IA, eu acho que a gente tem a oportunidade de fato, aí sim, de otimizar tailor-made para a demanda dessas áreas. Porque antes sempre a gente viveu na era do sistema. Sim. Compra o sistema da empresa tal, sistema da empresa tal. Não, mas para minha empresa não serve isso, mas serve aquilo. Sempre ficava muito difícil de você trazer essa questão. Só que para a gente avançar para isso, tem um dilema aí de produção de dados forte, né? E eu vejo que o dilema de produção de dados está muito mais conectado com o OpenAI e o ChatGPT do que as outras você consegue botar no próprio servidor. Tá? Para uma solução de IA para uma empresa, o que seria o ideal? Assim? Seria um desenvolvimento próprio?
seria começar pequeno, testando algumas otimizações, e aí vamos aterrissar, sei lá, você tem um RH, tem 10 mil currículos, eu quero só os 5 melhores sem eu ter que ler 10 mil Sim. currículos. Uhum. Isso aí consegue ajudar. O que você diria aí de passo a passo para uma empresa utilizar essa Eu diria que tecnologia? hoje, qualquer empresa que queira adotar tecnologia de inteligência artificial em larga escala, enfrenta três desafios, né? Três maiores desafios, né? O primeiro deles, complexidade técnica, né? Porque não é qualquer pessoa, né, como eu falei, né, os 95% são usuários, só 5% entendem realmente que está funcionando. 5% assim, falando de forma otimista. Né? Porque se a gente for ver realmente quem entende de fato como funciona por trás daquilo, são pouquíssimas pessoas. Uhum. Depois, o segundo, né? Primeiro, a complexidade técnica. O segundo, custo. Quando você entende que realmente qual é o peso que você precisa do seu modelo de inteligência artificial, você começa a rodar, você vai contratar uma nuvem para colocar, você precisa de GPUs para rodar em performance, fica extremamente caro. Uhum. Não é barato você ter um modelo completo de inteligência artificial. E por último, acesso limitado. Porque é como você falou, né? Hoje tem ali o ChatGPT, que é a OpenAI, que é o modelo mais famoso. Depois tem o da Meta, tem a Anthropic, tem alguns outros que surgem ali. Tem vários open source que vão surgindo. Mas ainda assim, é difícil você acessar. Você volta para aquelas pessoas que têm capacidade técnica, né? Então, esses três, a hora que, né, a empresa coloca para medir mesmo, pesar, né, ou se vale a pena, ela acaba decidindo que não vale a pena, porque é complexo, né, é caro, não tem pessoas que fazem isso e os resultados às vezes não são tão interessantes comparados ao investimento que você coloca. Por quê? Né, principalmente, como você falou também, tem que ter a análise ética dos dados, né? O meu dado, para onde ele está indo, né? Apesar da OpenAI falar que não usa, né? Mas assim, eu subo ele no modelo, será que ele não vai ser treinado, né, no próximo GPT e tudo mais? Aí eu posso colocar o Llama. O Llama é o da Meta, né? Que daí eu subo na minha própria infraestrutura. Uhum. Só que, por exemplo, fazendo um comparativo, né, para o Llama valer a pena nos custos, você tem que fazer, em média, 1 milhão de consultas de tokens no ChatGPT. Para que a infraestrutura que é necessária para rodar um Llama vale a pena. Não é todo mundo que faz processa 1 milhão de tokens por mês ali para valer a pena o custo. É muita coisa, né? Então, assim, aí você ter uma inteligência artificial que segura, né, que segue todas as questões de compliance da sua empresa, que o dado não vai ser usado para treinamento, é muito caro. E aí, se você quer usar inteligência artificial, você tem que falar, então, beleza, não tem problema de subir meus dados para o ChatGPT, eu uso ele aqui e ele vai dar resultado, vai fazer os processamentos, né? Mas o principal é que hoje ainda não, para os usuários é perfeitamente acessível. Para quem quer desenvolver tecnologia com inteligência artificial e melhorar os resultados da empresa, ainda não é tão acessível quanto parece, exceto se você tiver muita grana para gastar e investir para ter o resultado. Né? Eu concordo. Aliás, se você conseguir me explicar, vai ser o primeiro que vai conseguir me explicar, cara. Porque eu não entendo a precificação de token. Às vezes eu entendo a lógica de uma palavra de 3 sílabas valer 3 tokens e outra de 3 sílabas valer 4, só que no final do dia eu não consigo ter uma precisão de quantos tokens de fato eu vou pagar naquilo. E talvez nem os próprios modelos saibam. Boa. Porque assim, o que a IA generativa faz? Né? A IA generativa, ela vem, né, de uma construção chamada de redes neurais adversariais, lá de 2014, recente pra caramba, né, são 10 anos só. E o que são essas redes adversariais? Né? São 2 modelos de inteligência artificial, um gerador, que gera texto, né, e um discriminador,
que fica testando aquele modelo que gerou para ver se aquele resultado é plausível, né? Então, assim, como que eu gosto de exemplificar nas minhas aulas, né? Como é a IA generativa. Por exemplo, é a primeira vez que eu vim hoje para cá, né? Nunca tinha vindo aqui nesse prédio. Eu consigo lembrar o caminho que eu fiz para chegar aqui nessa sala. Mas eu só fiz isso uma vez, eu nunca saí daqui. Mas eu consigo imaginar como é o caminho de volta, pelo background que eu tenho de chegar até aqui uma vez. É isso que a IA generativa faz, né? E aí, eu estou imaginando aqui qual que é o meu caminho de volta. Eu vou sair, vou pegar um corredor, vou virar à esquerda, tem 4 elevadores, né? Dos 4 elevadores, cada um tem as letras ali, eu vou apertar para descer e vou descer no elevador. Eu vim no elevador que estava com proteção, né, dentro, então, tipo, eu consigo imaginar. E aí vai ter o modelo discriminador falando, mas é verdade, você não viu um avião ali no caminho? Não tinha avião. Então, beleza, estou criando um resultado plausível. Aí a generativa faz isso. Ela gera resultados plausíveis. Quando o resultado plausível é aprovado pelo discriminador, vira um resultado para a gente e é aí que eles cobram, né? Então, quanto mais a IA tiver que processar dados para ela gerar um resultado verdadeiro, mais caro vai ficando o token. Né? Então, assim, de forma resumida, mas também, assim, não é claro exatamente que a palavra podcast custa um token e a palavra, sei lá, especialista é um token mais caro, né? Mas ainda não dá para ter essa ideia, né? Então, tipo, no fim do dia é uma média do que foi gerado, né, para você ter aquele custo, aquele processamento, né? É uma média dentro de um período que eu vou ter mais ou menos uma previsibilidade de quanto que eu gastaria com isso, né? Envolve a infraestrutura que está, processamento, se você está numa máquina mais lenta para processar, se exige mais token para fazer aquele processamento, né? Enfim, ainda é bem... Na verdade, sim, ninguém ainda sabe como funciona o modelo, né, de inteligência artificial, né? Eu falo muito de inteligência artificial explicável, né, mas do ponto de vista de dados. Eu consigo, dentro da Predify, né, justificar quais dados têm mais peso. Mas quando a gente vai falar de neurônio virtual, transparência algorítmica, a gente ainda não sabe. Tem alguns papers que a própria OpenAI soltou e tal, mas ninguém sabe como funciona lá dentro. Então, para eles também é uma dificuldade de fazer essa cobrança, né? E o que mais me deixa preocupado é o tanto que os profissionais que hoje existem, estão nas empresas, podem perder espaço em virtude disso. Vamos pegar o exemplo de uma nutricionista, um nutricionista, né? Hoje, na verdade foi semana passada mesmo, eu dei uma pesquisada, lançaram uma solução que é no WhatsApp, você tira a foto lá do seu prato, ele já dá mais ou menos as calorias, você já deixa marcado uns alertas para você receber uma notificação para você beber água, já te dá uma sugestão de cardápio a depender da meta que você coloca lá, ou seja, aquele profissional nutricionista padrão que é quanto você pesa, índice glicêmico, vou te dar o cardápio, lascou. Vamos pegar um técnico de contabilidade que o trabalho dele era entrar no banco para emitir um boleto, depois emitir uma nota fiscal. Putz, não precisava nem da IA, já tinha solução antes para isso. Você tem várias áreas que são qualificadas de verdade, que a IA vai, de fato, mudar a forma como que aquilo é tratado. Que é a mesma coisa que as empresas digitais fizeram, né? Na verdade, todas as empresas digitais, de verdade, tecnicamente, não são empresas de tecnologia no final das contas, né? Você pegar o Mercado Livre ganha dinheiro, é uma empresa de tecnologia? Ele vai falar que sim. Mas ganha dinheiro como? Qual é o KINAI? Arrecada como? Entra como o quê? Intermediação. Intermediação é um negócio desde lá de trás. Corretor faz intermediação, tem um agente de turismo e tudo mais, né? Só que criou-se uma nova forma de mercado. E um ponto importante que você falou, além desse que eu tenho preocupação, que é dessa transformação dos profissionais,
que é exatamente assim, como que as empresas vão se comportar em relação a isso. E aí eu vou dar alguns exemplos. Nas ondas que eu citei, teve gente que falou, vou fazer meu app. Empresa grande, marca grande. Fez o app, tá? Uhum. E falou, bom, agora vou vender um montão. Demorou um tempo para eles abrirem mão e falar, não, eu sou um varejista grande, tipo, eu sou uma Nike, uma Adidas. Não, vamos abrir nossa loja oficial lá no Mercado Livre? Mas foi depois de ter, não que não existe o app deles, não tem mas assim, abriram mão, falaram, não, Sim. vamos ter que entrar, certo? Eu ainda tenho dúvidas como é que as empresas vão se comportar em relação a isso e se não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá atrás, tanto nesse aspecto deles aderirem a alguma coisa mais rapidamente, ter grandes conglomerados consolidados, grandes empresas de IA, né? Sim. Ou se não, se a gente vai viver ainda, como a gente viveu lá atrás, um primeiro momento de rejeição. Falar, não é para mim, Sim. não. E eu acho que o momento de rejeição está perto. Porque a gente está no hype cycle, né? A tecnologia subiu, a gente está fazendo a curva aqui em cima, e aí as pessoas vão começar a identificar todas essas complexidades e vai, né, descer. Aí se estabiliza e tem uma subida mais calma, né? Principalmente porque, particularmente, né, eu não acredito que a IA vai substituir, né, todas as profissões. Algumas operacionais, assim, profissões eu acho que ela não vai substituir, né? Não. Mas tarefas operacionais dentro dessas profissões ela já está substituindo, né? Então aquelas tarefas mais repetitivas, mais simples, realmente ela consegue substituir, né? Mas mesmo caso do nutricionista, né? Se a pessoa não sabe que ela tem uma restrição alimentar e ela usa aquele aplicativo, né? Pode ser que potencialize a restrição alimentar dela. Quem vai perceber isso é um nutricionista fazendo exames que a IA não faz, né? Então acho que esse é um ponto, né? E aí no segundo ponto, isso é totalmente opinião minha, pode ser que não amanhã pode ser que desminta. Mas o que eu estou vendo é que tem muita empresa aproveitando o hype da inteligência artificial para corrigir um erro que foi cometido atrás na bolha do crescimento das startups. Teve aquela a Gizmodo, né? Acho que é Gizmodo, né? Que é um conglomerado de mídia e tudo mais, né? Sim. Anunciou que demitiu 1.000 pessoas, né? Editores, jornalistas e tal, para substituir por inteligência artificial. E a gente sabe que o conteúdo gerado por inteligência artificial ainda está muito longe de ser bom. Né? Ele é cheio de vícios de linguagem, né? Qualquer pessoa que entenda um pouco mais, né, percebe que foi um conteúdo gerado por inteligência artificial, né? Então, ajuda, mas não substitui 1.000 pessoas. Então, talvez recebeu muita grana, não está gerando resultado. Aí, por isso que eu falo que é a minha opinião, porque eu não analisei o balanço da Gizmodo para saber. Mas pode ser que elas estejam usando desculpa para fazer novos layoffs para recuperar o caminho financeiro correto das empresas. E acho que isso pode acontecer, né? Principalmente nas grandes empresas de tecnologia. Né? Usar o hype da inteligência artificial para demitir muita gente, corrigir rota de 10 anos atrás, quando tinha grana à vontade no mercado para crescer, e aí precisa cortar, mas não vai falar, vou cortar porque eu estou com um problema financeiro. Não, vou cortar porque eu substituí por IA. Eu acho que isso deve acontecer nos próximos meses, né, com mais frequência, né, mas não é que a IA está substituindo. Acho que as empresas vão usar a desculpa da inteligência artificial para fazer uma correção de rota e demitir gente que já não deveria estar ali, na verdade, né, porque estava inflado no mercado. Nenhuma nova tecnologia de lá para cá que eu digo ali nos últimos 20 anos, substituiu de verdade, né? Transformou. Transformou. Sim. E aí teve gente que ficou para fora do jogo porque não se transformou. Sim. Essa é a verdade, a gente está vendo. E sempre aconteceu, não é só... Não é o carro aconteceu, né? Os tratadores de cavalo perderam o emprego quando foram substituídos por carros, né? Tiveram que aprender a dar manutenção em carros, né? É exatamente isso. Então, e é essa corrida aí que eu acho que é
que agora vai ser mais complexo ainda, porque é pegar pessoas que não entendem, nada de tecnologia Uhum. e falar para ela, não, calma, não é isso tudo que você está Sim. achando, você não está usando aí o Instagram, você não está usando outra coisa, ó, dá para você usar também da maneira positiva. Acontece que eu vejo também um desafio nisso. Da mesma forma que lá atrás, uns 10 anos atrás, a galera começou a criar todo um vocabulário para se valorizar, para Uhum. ganhar dinheiro de fundo. Sim. Então, Squad, Bootstrap, CAC, LTV, é uma sopa de letrinha gigantesca. Pior de todos é o blitzscaling, né? Que é colocar grana absurdamente para crescer e você não sabe nem para quê, né? Nem sabe. Mas assim, é um monte de termo. Algumas são siglas, outras são em inglês, justamente, às vezes, para se destacar, separar de uma outra Uhum. galera, para se valorizar. Aí o povo começa, é prompt, é o Uhum. agente autônomo. Pô, prompt. Quem sabe escrever é um prompteiro, é um engenheiro de prompt. Ainda coloca o nome engenheiro antes. Sem nunca ter cursado em engenharia. Sem nunca ter cursado engenharia. Então tem uma questão de vocabulário aí para as pessoas agregarem de fato Sim. isso, né? E não só como consumidor, né? Como geradores desse processo, porque convenhamos, essas LLMs nasceram ontem, então estava todo mundo mais ou menos na mesma linha de largada. Sim. Você vai pegar um cara fuçado lá do interior do Brasil, se o cara for curioso mesmo, o cara aprende, o cara vai, bom, vou criar meu agente autônomo aqui, pô, não é nenhum segredo eu conectar aqui com o WhatsApp, pô, tá livre aqui, ó, pô, conecto, manda uma mensagem, não é nenhum segredo, não é negócio, putz, que tecnologia, que magia, não é? Então tá mais acessível, tá mais popular. A grande questão é essa camada de gente aí que a gente vai ter que fazer a tradução. Agora, mudando até de tópico, a Predify que você liderou todo o processo de criação, como é que foi? Uhum. Acho que é até interessante você contar, porque Uhum. assim, uma das coisas que a gente valoriza muito aqui é o ensino formal, aquele que é o estruturante, que traz a base Uhum. para o restante. Porque senão vira um monte de gente que sabe o quê? Apertar botão, Sim. né? Então é o cara que sabe, vamos tentar fazer uma analogia bem maluca aqui. Lá atrás alguém descobriu que esfregando os gravetinhos fazia fogo, mas entre fazer o fogo e o motor a combustão, uma distância gigantesca. Sim. Conta como é que foi essa jornada aí lá em São Carlos, essa Uhum. criação toda aí. Legal. Eu tive, assim, sempre quis empreender, né? Depois que eu cursei matemática, né? Eu não concluí matemática, eu abandonei matemática no último semestre. Porque eu comecei a dar aula e aí eu percebi que, putz, né, isso não é para mim, né? Assumi uma turma de quinta e sexta série na época do ensino fundamental e foi assim uma experiência muito traumática, né? E eu falei assim, putz, se eu concluir esse curso, eu vou virar um professor medíocre, como tantos outros que eu tive, né? Principalmente em escola pública, e a educação não merece isso. Então, tipo, para não ter o risco de eu ser mais um professor medíocre, né, que eu acho que o Brasil precisa de quem ama a educação, e também para eu não ter um plano B quando eu for empreender e der problema e eu querer voltar, não vou concluir. Então, abandonei no último semestre para não ter o diploma, né, para não ser oficialmente um professor, né, de ensino médio e tal. E aí eu comecei a empreender, quebrei algumas vezes, né, 4 vezes mais precisamente, né? E aí a decisão se mostrou acertada, porque sempre dava vontade. Pô, se eu tivesse concluído aquele diploma, pelo menos eu poderia, né, dar aula e tal, e garantiria, né, pelo menos uma forma, né, de se manter, né? Mas não, aí depois dessas 4 vezes, né, eu fui cursar administração, e durante o curso de administração eu participei de uma pesquisa,
né, que foi entender necessidades de pequenas e médias empresas. E aí, uma das grandes necessidades era a precificação. E dali eu falei, putz, acho que tem uma oportunidade aí. E comecei a desenvolver em 2018, né, eu lancei o MVP da Predify, logo fez muito sucesso, a gente foi acelerado pela Visa, né, que em 2018 era o programa de aceleração mais badalado, saiu o unicórnio da turma que a gente entrou e tal. Saiu? Quem saiu? Me faltou o nome agora, é Data alguma coisa, que a Visa até investiu, não me lembro agora, mas tipo, dessa turma tava o Jorge da B-Hub, que recebeu uma captação milionária, né, agora também. Eu brinco que naquele batch, tinha assim, somado o faturamento das 9 startups que entraram, dava 250 milhões. Eu contribuía com uns 10 mil reais, né? A Predify era muito inicial. Aí a gente começou a desenvolver, começou a crescer, recebemos ali as primeiras captações anjo e tudo mais. E logo depois veio a pandemia. Na pandemia a gente perdeu 96% do faturamento, que estava todo voltado para pequenas e médias empresas, micro e pequenas empresas, né? E foi ali que eu comecei a focar na inteligência artificial. E aí a gente pivotou, né, para fazer uma inteligência artificial para grandes empresas. Né? No final de 2021 a gente já estava com a inteligência artificial funcionando em alguns grandes empresas e indústrias, e veio a aquisição. Então aí de 2022 para cá, né, após a aquisição pela Neogrid, a gente passou a focar em indústria e varejo, né? Então a tecnologia foi, né, desenvolvida, né? A gente fez a primeira inteligência artificial explicável, né, para precificação no Brasil, uma das primeiras do mundo, e desde então vem crescendo bastante, né? Mas assim, não foi uma trajetória fácil, né? Nesse meio período, né, nesse meio tempo, né, enquanto eu também desenvolvi a Predify, comecei a dar aula, né, no MBA da UFSCar. E aí, dentro da UFSCar, da Federal de São Carlos, eu pude ter acesso a pessoas, estratégias de tecnologia que veio para o time para desenvolver inteligência artificial, né? Então, hoje a gente tem doutores, mestres, né, pesquisadores dentro do time que desenvolvem a inteligência artificial, que vem dessa conexão lá com a Universidade Federal de São Carlos. Não deve ser muitas pessoas. Quantas pessoas, mais ou menos? Hoje a gente está com... O time técnico são 23 pessoas, são 8 cientistas de dados. É isso. Em 2015, as primeiras empresas, eu via que a gente precisava de um time de desenvolvedores assim, muito grande. Sim. O negócio foi avançando, que proporcionalmente ao que necessitava lá atrás, vem diminuindo. Sim. Que aí é um outro desafio. Por quê? Porque todo mundo grita aos 4 cantos do mundo, tá faltando profissional de tech, tá faltando. Tá entrando um monte de gente nos cursos de tech, mas a curva... Tô falando que assim, tá faltando? Tá. Os bons profissionais estão faltando. Sim. Só que proporcionalmente ele vem diminuindo até pela evolução da própria tecnologia, né? Sim. Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz um curso lá, eu sou full stack de internet, eu tenho um curso formal, acesso o GitHub, acesso algumas outras coisas, vou me virando, vou programando, etc e tal, né? E hoje eu vejo empresas enxutas, aí sim, tendo uma margem maior, porque esse era o grande desafio de todas as primeiras gerações das empresas, que eu digo que é a geração da garagem, né? E agora não, agora a gente consegue enxugar, fazer outras soluções com time reduzido e tendo isso muito melhor. Mas, de fato, precificar sempre é um problema, porque sempre olhava mais para o jardim do vizinho, né? Sim. O vizinho tá com quanto? Então vamos nessa, né? Só que esquece quanto que o vizinho investe para o jardim dele tá mais bonito, né? E aí as margens são completamente diferentes. Você falou uma coisa interessante, né? Que a inteligência artificial, né, tem potencializado os devs, né? Eu até brinco, né? Que eu falo assim, hoje um dev que sabe utilizar bem um LLM para fazer código, ganha praticamente um nível na senioridade dele. Se é um estagiário, vira um júnior, se é um júnior, vira um pleno. O pleno só não vira sênior porque o sênior tem tudo aquilo de treinar pessoas, a vivência e tudo mais.
Mas o nível de código que esses LLMs estão desenvolvendo hoje, né, é absurdo. Assim, eles geram o novo, né, o ChatGPT 4 ou o One, né, que é essa nova versão, ele resolve problemas de códigos assim extremamente complexos, né, que eu fiquei impressionado as primeiras vezes que eu fui E foi utilizar. questão de meses, Carlos. Imagina no que vem. Para onde a Se gente sair vai? o 5 que eles prometem, é que a OpenAI virou um Big Brother lá dentro, né, que fica por afinidade e tal. Mas, assim, quando sair o 5, e se for o que eles prometem, é uma revolução. E aí eu brinco com os meus devs, né? Eu falo assim, vocês têm medo da IA tomar a profissão? Tipo, a primeira que ela vai matar é de programador, porque ela tá aprendendo direto com vocês, né? Vocês estão ensinando ela, assim, direto. Então, assim, vocês são a primeira profissão a estar preocupado. Carlos, obrigado aí pelo papo. Como é que o pessoal te acha, que queira conectar, quer saber mais a Predify de você? Como é que faz? Bom, eu estou nas redes sociais, né? Carlos Schmidl. Meu sobrenome é um pouco difícil, mas se você colocar Carlos SCH, só vai aparecer eu. Né, na LinkedIn, Instagram, né? E acho que, tipo, sempre estou postando conteúdos no LinkedIn, falando sobre precificação, inteligência artificial, né? Então, acho que no LinkedIn é mais fácil de me achar. Mas, assim, estou pela UFSCar, né? Então, quem for aluno, quem, né, estudou, né, estudar por lá, também estou em todas essas redes da UFSCar, né, lá no MBA, né, no ITI MBA. Mas é isso, né? Acho que LinkedIn hoje em dia é muito fácil de todo mundo se conectar. Se precisarem, pergunta para mim que eu conecto aqui com o Carlos. Na rede tem bastante conteúdo meu, né? Então lá vocês vão achar bastante coisa. É isso aí. Obrigado, viu, Carlos? Eu que agradeço. Você é um cara fera demais. Prazerzão. E você, muito obrigado. Não deixe de seguir aqui com a nossa jornada de conteúdo, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante, principalmente acessar pessoas como o Carlos, que sabe exatamente o que está fazendo, que já está realizando. Tá bom? Até a próxima.